porque o nosso modo de viver cristianismo, ele é muito ocidental. E grande parte do nosso modo de viver o cristianismo, ele também é cultural. Fala pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos estar aqui falando hoje sobre o diálogo com o diferente. E dessa vez, assim como alguns quadros anteriores, a gente está com um convidado especial. E hoje quem está aqui com a gente para participar desse vídeo é a Isadora Passos. E eu vou passar a palavra para ela, que ela possa se apresentar e dar um oi aí para vocês. Olá pessoal, prazer estar aqui, um prazer estar no canal do Wallace. E vamos hoje falar sobre o diálogo com o diferente, que é algo que eu aprecio muito e é uma ideia que eu carrego sempre. Eu sempre falo sobre isso no Instagram, também no Twitter, no meu próprio canal do YouTube. Sou aqui de Goiânia, Goiás, e a minha relação com a teologia é de paixão desde os meus 13 anos de idade, de quando eu comecei a estudar teologia. Hoje eu já faço faculdade de teologia, congrego atualmente na Igreja Assembleia Ministério de Madureira, que foi onde eu cresci e ainda permaneço. Tenho carregado essa ideia, né, de popularização de conteúdo teológico na internet, para que essa popularização alcance também os diferentes, os não crentes. E eu vejo que, principalmente dentro do nosso meio cristão, e aí eu digo de uma forma geral, né, talvez não generalizando, mas assim, é muito comum eu ver isso, que a gente se fecha ali dentro das nossas bolhas e a gente deixa de dialogar com diferentes vertentes, e a gente deixa de ter essa oportunidade de falar a respeito daquilo que a gente acredita, não só com aqueles que não creem, mas, por exemplo, você veio da Assembleia de Deus Madureira, né, que você falou? Isso. Eu sou da Batista, aí a gente tem outros da Presbiteriana, a gente tem os irmãos da Católica, e a gente vê pouco diálogo entre essas pessoas porque discordam de um ponto ou de outro dentro do cristianismo, quanto mais daqueles que estão fora desse círculo, dessa bolha, né? E aí eu queria ver o que você pensa a respeito disso, o quão prejudicial é essa falta de diálogo e por que devemos ter esse diálogo com o diferente aí, para a gente iniciar a nossa conversa. Eu acho que o prejudicial, né, nisso tudo é o sectarismo que há em volta do cristianismo, né? Todas as denominações se fecham tanto no seu estilo de crer cristianismo, no seu estilo de viver cristianismo e também de viver igreja, e se esquece que o cristianismo, ele abrange todas as denominações e nenhuma denominação vai para o céu sozinha. Então, eu acho que existe sim esse sectarismo. Eu acho que por parte de alguns é inconsciente, e por isso também essa necessidade de falarmos tanto para que haja abertura, mas eu acho que por parte de alguns e de algum grupo de liderança também é proposital. Mas infelizmente isso existe, porque onde há pessoas, há também mau caratismo, enfim, todo tipo de coisa cruel que acompanha a natureza pecaminosa do ser humano. Mas a minha visão começou a abrir para isso, porque, como eu disse, eu nasci em igreja assembleia pentecostal. Quando eu comecei a estudar teologia, eu comecei com cursos teológicos da Assembleia. E conforme eu fui aprofundando nesses cursos teológicos da Assembleia, eu percebi que faltava muita coisa que não era dito, e que é legítimo, afinal de contas, a denominação ela vai tratar aquilo que ela acredita, mas eu senti falta de algo, eu senti falta de muitos outros temas que não eram tratados por não ser a visão da Assembleia. Então, eu parti para esses outros temas, comecei a fazer amizade com essas pessoas de outras denominações, batistas, presbiterianos. Então, eu comecei a ampliar a minha bolha, né? E através disso, eu fui vendo que, às vezes, a nossa visão é exclusivista. Como eu disse, pode ser intencional ou não intencional. Eu decidi que não seria intencional da minha parte. Então, eu comecei a conhecer essas pessoas e, com isso, eu comecei a ficar mais aberta para conhecer não só outras denominações, isso foi ali no início da minha adolescência também, não só outras denominações, mas também outras religiões, aquela crise que todo adolescente enfrenta e que é natural da gente de começar a pensar, será que a minha é realmente a certa? E eu acho que o modo de fundamentar a nossa crença é também conhecer a do outro. Não tem como eu me posicionar contra algo que eu desconheço, não é verdade? Então foi aí que começou essa ideia de começar a conhecer outras denominações e também outras religiões. E eu acho que isso é fundamental para o cristão. O cristão não deve ser sectarista, exclusivista, intolerante, né? Porque o nosso modo de viver cristianismo, ele é muito ocidental.
E grande parte do nosso modo de viver o cristianismo, ele também é cultural e não necessariamente Eu acredito bíblico. que a maior parte dele. Sim, A maior sim. parte do que a gente vê como cristianismo comumente por aí, ele é cultural, né? Faz parte da nossa sociedade brasileira, parte da nossa sociedade ocidental e é muito refém do nosso próprio período, né? E não da própria tradição bíblica. Se a gente for estudar a patrística, os pais da igreja, mesmo, a gente vai ver que muitas das coisas que a gente acredita nem era aquilo que de fato era no início da igreja, né? E a gente defende isso com Sim. unhas e dentes. Então, a nossa forma de viver cristianismo é afetada pela cultura. A nossa cosmovisão afeta o nosso jeito de viver o cristianismo. A cosmovisão de outras denominações e também de outras religiões é diferente, e com isso, o seu modo de viver o cristianismo também vai mudar. Então, para eu fundamentar a minha fé, o meu modo de viver e a minha boa relação com essas pessoas, eu também tenho que estar aberta a esse conhecimento, esse modo de visão de mundo. Tá, e aí bem interessante isso que tu falou em relação a como a gente precisa entender esses outros cenários, até para ter esse diálogo, como é que eu posso falar a respeito da fé de outra pessoa se eu não tenho essa compreensão de como essa fé se dá, de como essa pessoa enxerga o mundo, né? Como é que eu posso dizer que a minha igreja, como você falou, é detentora, né, do céu, é detentora de alguma coisa do tipo, se eu não entendo e não compreendo o que essas outras pessoas acreditam. E esse diálogo, ele também não é só de uma igreja para outra, ou de uma religião para outra. Muitas vezes a gente vê que não existe um diálogo diferente dentro de próprias denominações. Eu não sei como é que funciona dentro das assembleias madureiras, assembleias missões, etc., porque eu não tenho muito contato com as assembleias, mas assim, de modo geral, em outras igrejas, eu posso falar pela Igreja Batista, da qual faço parte, a gente vê que existe uma ruptura muito grande em relação a pensamentos distintos, né? Uma pessoa pensa de uma forma, outra pensa de uma forma, essas pessoas não dialogam estando dentro da mesma denominação. E aí, recentemente, a gente viu isso muito forte, manifesto através da política, né? A gente viu que houve uma ruptura muito grande e não houve diálogo nenhum com o diferente dentro da própria igreja. E eu queria que tu falasse um pouco a respeito disso, como dentro da nossa própria comunidade de fé, porque antes da gente falar num cenário com outras religiões, pensando com outras pessoas que pensam distinto, como é que eu não consigo ter um diálogo com um diferente, que nem tão diferente que faz parte do mesmo a comunidade de fé, que está ali no dia a dia comigo e eu não consigo ter esse diálogo? Qual a importância desse diálogo, né, para a gente, para que isso reflita de uma forma mais geral, para pessoas fora, para outras denominações, outras religiões? O que tu pensa a respeito disso? Eu acredito que nós devemos entender esse tipo de coisa como uma ruptura na comunhão da igreja, né? E existe sim a falta de diálogo, eu percebo. Às vezes conhecemos pouco sobre a forma que a outra pessoa enxerga o cristianismo e conversamos pouco. Na política, aconteceu uma separação muito clara entre aqueles que votavam na direita e aqueles que votavam na esquerda. E eu acredito que é a forma errada de compreender o que é viver comunhão e o que é ser corpo de Cristo. Eu acho que tudo parte de uma questão de justiça própria. A gente querer fazer tudo com a força do próprio braço, né? Então, o meu senso de justiça é esse, só este está certo, e com isso eu não quero ouvir o outro. Então, o pessoal de direita vai ter um conflito porque enxerga um dualismo muito grande acontecendo, eles não querem nem ouvir o diálogo da esquerda. É claro que eu sou de direita, sou conservadora e acho que tudo funciona melhor dentro do conservadorismo, mas existe sim a necessidade de a gente entender que até mesmo aquele que pensa diferente, ele é o meu irmão e ele é parte fundamental para o funcionamento da igreja, independente se eu acredito ou não ser certo aquilo que ele pensa. Ele é fundamental, ele faz parte e eu preciso dele nesse meio, eu preciso dele comigo até para que o corpo não padeça, para que a igreja funcione. Então, muitas vezes a gente coloca o nosso senso de justiça à frente da nossa ideia de comunhão, né, e de comunidade. É mais importante do que a própria comunhão, do que o relacionamento com o irmão. A gente coloca a nossa concepção, que as nossas ideias, a nossa própria força, né, o meu movimento político, o meu candidato, o que eu fizer, o meu voto, aquilo que eu vou, é muito maior do que o amor pelo meu irmão, o pleno funcionamento do corpo de Cristo, demonstrar esse amor de Cristo através de atitudes, né? A gente acaba caminhando para a idolatria, né? Porque eu acabo trazendo para mim, para dentro de mim, ou para minha bolha, a solução para o mal do mundo, né? Eu falei, não é através do amor de Cristo, não é através da cruz, é através do meu posicionamento, através do meu voto e através do que eu faço, né? Não sei se é bem isso que tu queria dizer. Não sei se faz Sim, sentido. exatamente isso, exatamente isso.
Esse é o problema dessa divisão política dentro da igreja. Não só política, mas em diversos temas. Enfim, a nossa forma de viver a comunhão, colocar a nossa opinião acima do relacionamento e acima Sim. do amor, que deve ser o dominante na nossa relação de igreja, né? Como é que você vê a importância desse diálogo, né, principalmente de forma externa, com pessoas até que não creem, eu até coloquei aqui nas observações, por exemplo, com alguém que se denomina ateu, agnóstico, outras religiões, qual a importância disso para nós e o que isso agrega dentro da nossa fé? O diálogo, ele veio de um termo grego que significa intermediação. Então, não existe como eu ganhar essas pessoas que pensam diferente sem um diálogo honesto, porque, na verdade, todo tipo de diálogo acaba caindo em algum tipo de jogo de convencimento, onde eu quero convencer ou ser convencida de algo. Esse diálogo como diferente é importante para a evangelização, para a expansão do reino, para a proclamação do evangelho e até para entendermos a forma que o próprio Deus se revela para o diferente. A evangelização parte disso, as pessoas que fazem missão vão estudar ali a missiologia e vai entender que o modo de se apresentar para religiões diferentes é entendendo a cultura, a cosmovisão e o que ela pensa. A partir desse ponto, eu então vou introduzir o cristianismo que eu vivo, que eu acredito como sendo certo, de uma maneira que se encaixe na vida daquela pessoa. Então, existe essa necessidade de intermediação. Eu vou, através do diálogo, intermediar a apresentação de Cristo. E essa intermediação, ela exige também certo nível de persuasão, no bom sentido. Então, muito se fala sobre isso nas cartas de Paulo. Ele diz que ele não usou somente de palavras persuasivas de sabedoria, mas também de manifestação de poder. O que nos indica, a gente também tem que ter uma vida seguida de ações que são que convergem para o que eu estou dizendo. Mas eu percebo que quando ele diz que ele não apresentou a sua pregação não somente com palavras persuasivas de sabedoria, ele não está anulando a parte da intermediação de palavras, ele não está ressaltando só a manifestação do poder, só o exemplo, né? Tanto é que ele volta a falar sobre isso em 2 Coríntios 5, que o versículo diz mais ou menos assim, que e conhecendo o temor do Senhor, nós podemos persuadir os homens. Então, quanto mais eu vivo e pratico aquilo que eu acredito, eu posso partir para essa intermediação e para persuasão. Conhecendo essa cultura, eu apresento o que eu acredito de uma maneira que venha trazer convencimento e que também venha resultar em salvação. Então, nós precisamos ter uma conduta exemplar e que atraia as pessoas também, né? É de um modo que eu me mostro interessado em conhecer quem é aquela pessoa, o que ela vive, o tipo de crença que ela carrega, mas que essa pessoa também encontre em mim uma curiosidade. Nós vemos ali em Atos, o comandante da guarnição romana, que foi o Lisias, ele recomendou Paulo para Félix, e também Agripa e Festo falaram muito bem dele. Eles disseram assim, nós queremos encontrar com este homem para entender quais palavras ele carrega. Então aqui nós temos um claro exemplo de alguém que entendia a necessidade de convencer através das palavras, mas também através da ação, e conceder uma liberdade para que a pessoa também se interesse por mim. Eu vou me interessar por ele, que ele vive, a cultura que ele carrega, mas ele também vai se interessar por mim. Então, quando Festo e Agripa diz em Atos 25, verso 22, eu também gostaria de ouvir as palavras deste homem, e logo depois nós vemos, além de Festo e Agripa, nós vemos também Félix e a sua esposa marcando horário para entender tudo que Paulo tinha a dizer. Então, Paulo é o maior exemplo de alguém que comunicava como diferente. Ele usava meios da cultura da pessoa para apresentar Cristo. Quando nós vemos ele ali no Areópago, encontrando um altar ao Deus desconhecido, no meio de uma cultura extremamente pagã, ele vê vários altares a deuses estranhos, mas de repente ele encontra um altar sem imagem, que está escrito ao Deus desconhecido, e através da cultura pagã, ele introduz o cristianismo. É um exemplo de alguém que era interessante para o povo, mas que considerava a cultura também do povo. A gente vê o tempo todo que Paulo sempre tinha referências da cultura da época, né, de pensadores, filósofos da época, e ele utiliza isso para poder apresentar a mensagem. Ele não era alguém desconexo da realidade no sentido de cultural ali daquela época.
E como tu falou, para chegar ao ponto de outras pessoas, autoridades, que não faziam parte ali do cristianismo, buscá-lo para ouvir o que ele tem a falar, isso quer dizer que ele tinha um diálogo, primeiro, respeitoso, honesto, que as pessoas se sentiam atraídas por aquilo, porque justamente era um diálogo honesto, que levava em consideração Sim. a cultura daquela pessoa, levava em consideração a uma argumentação de que ele acreditava naquilo por isso, por isso e por isso. Então, assim, em Paulo a gente vê isso de forma muito prática, né? Um diálogo com o diferente, de forma honesta, utilizando da cultura daquele povo, citando outros livros, citando filósofos dentro ali das lições que ele queria passar ali para as igrejas ali da época e tal. Então, em Paulo, a gente vê muitas lições práticas de diálogo com o diferente, né? E aí, para a gente, assim, a última pergunta que eu queria te fazer para a gente ir fechando as linhas ali de raciocínio que a gente construiu aqui hoje é, de que forma prática a gente pode contribuir dentro da minha igreja, com as pessoas ao meu redor, o que você daria de dica para nós, enquanto cristãos, vivermos de uma forma mais respeitosa para com o nosso próximo, exercendo esse amor que Cristo pede que nós exerçamos, né? Acho que o principal meio para que isso seja real é deixar o ego de lado, né? Deixar esse ego inflado, que achamos sempre que a nossa visão é a correta. E abrir o coração para o diferente, entendendo o nosso lugar de influência. O principal ponto para que isso seja possível é se colocar no lugar de humildade. E entender o nosso lugar de liderança para que possamos influenciar aos outros. É claro que algum nível de influência é positivo, né? Nós não podemos permanecer sempre o mesmo. Então, algum nível de influência é positivo para nós, mas tentar equilibrar a influência que será positiva para o estilo de crença que eu carrego e que não vai me afetar ou me esfriar. Mas eu também vou me colocar no lugar de influência para instruir essas pessoas ao cristianismo. Então, existe essa necessidade de valorizar menos esse ego inflado e nos colocar no lugar de humildade para abrir o coração e permitir essa comunhão, essa vivência, para que o evangelho também seja espalhado, disseminado com mais facilidade, para que o reino seja expandido. Entender que esse processo de convencimento, ele não se dá pela minha capacidade, porque o Espírito Santo vai convencer essa pessoa e porque Cristo vai agir na vida dessa pessoa. É porque esse convencimento, sim. ele vem justamente da parte de Cristo, porque muitas vezes nós queremos manter um diálogo unicamente com o propósito, não, eu vou transformar essa pessoa no cristão agora, eu vou argumentar e eu vou não sei o que, e a gente entra nesse diálogo não com o objetivo que você falou, com humildade, com o ego diminuído, mas a gente entra no diálogo justamente com o ego inflado. Não, eu vou convencer essa pessoa de que a minha visão é correta por isso e por isso e por isso. Eu vou dialogar aqui, mas já com o objetivo de brigar, de bater ideias. É aquele diálogo entre calvinistas e arminianos que não acabam nunca, sabe? Aquele que nunca vem com o objetivo de estreitar relações, de entender o que há de comum entre as duas visões. Eu acho que, de forma geral, a gente pautou bem esses pontos. O objetivo não era ficar muito longo o vídeo, mas eu espero que a gente tenha esclarecido. Isa, você quer falar alguma coisa, deixar alguma mensagem final, algum recado de forma prática? Onde é que a gente pode te encontrar? Rede social, canal no YouTube? Fala aí pra gente, como é que a gente te acha? Antes de tudo, eu gostaria de deixar uma indicação de um livro que se chama O Fator Melquisedeque, que vai tratar esse assunto com uma maestria muito grande, a forma que Deus se apresenta para os povos diferentes da Terra, para os povos mais remotos da Terra, e como o mundo é preparado para o cristianismo, basta só nós agirmos, né? Então, esse livro se chama O Fator Melquisedeque, de um missiólogo chamado Don Richardson. Então, acho que vale muito a pena vocês procurarem. E onde me encontram? Me encontram no Instagram e no Twitter, também no TikTok. Eu sou Isadora C. Passos, em todas essas redes sociais. E também no YouTube eu tenho um canal de devocional diário, que se chama Isadora Passos Devocionais, e também um segundo canal que se chama Teologia e Afins. Eu vou deixar um os prazer links estar aqui aqui na descrição, tá? Para o pessoal achar mais fácil. Tá bom. Não, muito obrigada pelo convite de estar aqui, foi uma honra. E espero que possamos ter outras oportunidades. Também quero você no meu canal aí. Vamos marcar essa data. Pode deixar, que a gente vai ter outros diálogos aí. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. O que a gente tinha para hoje era justamente trazer
essa mensagem de que o quão importante é o diálogo com o diferente, um diálogo entendendo que nós precisamos propagar o amor de Cristo através de humildade. Então, que nós venhamos compreender isso e, como a Isa bem explanou para a gente, que venhamos ter humildade para pregar o evangelho e levar a palavra se importando com o nosso próximo. Como eu sempre falo, né, como o meu pastor sempre fala, seja corpo, seja igreja, seja luz.